Olá, sejam bem-vindos a mais um PG da campanha 30 Dias de Oração. Hoje iremos abordar o tema oração, exercitando a comunhão com Deus. O que é orar? Orar é abrir o coração para Deus, conversando com Ele diariamente em adoração a fim de conhecê-lo. Em Mateus capítulo 6, dos versículos 5 ao 13, Jesus ensina a seus discípulos como devem orar através da oração do Pai Nosso. Já que a oração é um diálogo, não há necessidade de dizer frases decoradas. Podemos diretamente nos dirigir a Deus e agradecê-lo pela nossa salvação, saúde, emprego, amigos, livramentos. Podemos falar com Ele também sobre as nossas necessidades, problemas e dificuldades. Ele sempre nos ouve e nos responde quando oramos em seu nome e de acordo com a sua vontade. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, encontramos: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. A oração faz parte do plano de Deus para desenvolver a nossa comunhão com Ele. Portanto, a oração é a coluna vertebral da nossa alma. O privilégio de orar. Antes de receber a Cristo como Salvador, os nossos pecados nos separavam dele. Não tínhamos comunhão com Deus, pois Deus é eternamente separado do pecado e não ouve a pecadores, os quais não lhe obedecem e não possuem uma aliança com ele. Observe o que está escrito em Provérbios capítulo 15, versículo 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Quando nos arrependemos e nos convertemos ao Senhor, Ele nos ouve. Como salvos, temos livre acesso a Deus por causa do sacrifício de Cristo. Ele somente não perdoou os nossos pecados, mas também nos fez novas criaturas para não mais vivermos distante dele. Precisamos zelar por este mandamento. É o sangue de Jesus Cristo que nos garante a vitória. Mesmo se falharmos, Ele está pronto para nos perdoar. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos apenas ter o propósito em servi-lo. Declare: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quanto mais tempo passamos com Deus em oração, mais aprendemos a ouvir a sua voz. É nesta comunhão que encontraremos forças para vencer as tentações e os desafios da vida. É também por meio dela que temos a direção certa para as nossas vidas. Somos mais fortes quando permanecemos em oração. Às vezes, nos sentimos desanimados, tentados e desafiados. Porém, Deus está conosco em todos os momentos. Que possamos confiar nele em todo o tempo. Ele é a nossa rocha. Acompanhe comigo o que está escrito em Salmos 18, do versículo 1 ao 6. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Seol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Que façamos do Salmo 105, versículo 4, não apenas como uma sugestão, mas como um mandamento, que diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Portanto, precisamos orar sempre. Lembre-se, em meio a 7 bilhões de vozes do mundo, Deus não se confunde ao escutar a sua. Em que posição devemos orar? Qualquer posição decente é aceita por Deus. O que importa é o nosso propósito e a atitude em buscar a sua face. É conveniente uma posição que demonstre submissão e reverência. Podemos verificar na Bíblia várias passagens de posições em oração.
Em Atos capítulo 20, versículo 36, podemos verificar a oração de Paulo que diz: tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Em Lucas capítulo 5, versículo 12, na cura de um leproso por Jesus. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. De joelhos, prostrado com o rosto em terra ou no monte, qualquer que seja a posição que demonstre submissão e reverência, Deus estará sempre atento às nossas orações. Razões para manter-se em oração. Primeiro, para cultivar o nosso relacionamento com Deus. O objetivo da oração é manter a nossa comunhão com Deus. A oração foi um dos elementos da nossa conversão. Ela surgiu como uma expressão verbal da nossa fé, pela qual Cristo veio habitar em nossa vida. Siga valorizando a presença de Deus através da oração. Vamos ler o que está escrito em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que acostumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. A oração é o segredo para quem quer viver com propósito e poder. Segundo, para não cair em tentação. Tentação é a vontade de fazer algo errado, é a vontade de pecar. Precisamos orar para vencer estes desejos, principalmente porque estamos vivendo os desafios dos últimos dias, onde o pecado se multiplica assustadoramente. Orar é um suave mandamento de Jesus. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele nos alerta: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Terceiro, para a salvação de outras pessoas. Podemos orar para que Jesus salve os nossos familiares, vizinhos, amigos, colegas da escola, da faculdade, do trabalho e etc. Esse tipo de oração chama-se intercessão. Além de nossos familiares e amigos, devemos interceder pelas autoridades de nosso país. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 2, lemos: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. E interceder também por aqueles que nos perseguem. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, lemos: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Quando orar? Ore ao levantar-se. Inicie o dia conversando com o Senhor, agradecendo-lhe pela noite que passou. Peça sabedoria para que durante o teu dia você possa agir de acordo com a vontade do que diz a palavra de Deus. Peça também ousadia para compartilhar o Evangelho de Cristo com as pessoas. Ore ao deitar-se. Agradeça a Deus pelo seu dia, pela sua família, pelo seu emprego, por sua saúde, pelos livramentos, enfim, por todos os benefícios dados por Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 20, lemos assim: dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há hora específica para orar. Podemos buscar o Senhor em qualquer momento, inclusive na madrugada. Ore sempre. Como crentes, devemos pensar nas coisas de cima. Ao deitar-se, ao levantar-se, ao viajar, quando chegar de viagem, ao fazer um empreendimento, etc. Deus nos ouve 24 horas por dia. Portanto, oremos sempre. Concluindo então, somos privilegiados por esse acesso chamado oração, para falarmos diretamente com Deus. A qualquer hora, em qualquer lugar, Deus está disponível para ouvir as nossas orações. Que a oração seja a sua primeira reação e não o seu último recurso. Portanto, ore. Ore até alguma coisa acontecer. E lembre-se, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A minha oração é para que Deus abençoe a tua vida e que você faça da oração
o oxigênio diário para a tua alma. Até a próxima.